Hoje nós estamos com mais um vídeo da série Descomplicando a Gestão de Negócio para Pequenos e Médios Empreendedores da área da beleza. Hoje com o tema de Gestão Financeira Doméstica. Dom, o que tem a ver a gestão financeira doméstica com a gestão de negócio? Índio, boa pergunta. Tem tudo a ver. Muitas pessoas pensam que não tem nada a ver o seu planejamento doméstico com o seu planejamento de negócio, mas tem tudo a ver, Índio. Tem tudo a ver, sabe por quê? Quando um empreendedor, principalmente aquele que é o dono do negócio, não tem as finanças de casa planejadas e organizadas, com certeza, Índio, uma coisa que vai acontecer é o seguinte: ele vai bagunçar a gestão do negócio. Porque como ele não tem a gestão financeira doméstica com seu devido planejamento, com a sua devida organização, com seus controles, com tudo que merece realmente uma gestão, e ele, por ser o dono do negócio, qual o primeiro erro que ele comete? O primeiro erro que ele comete é que toda hora ele vai no caixa da sua empresa e tira um recurso. Com isso ele começa a desfalcar o caixa da empresa por conta, muitas vezes, de uma desorganização que começa onde? Uma desorganização que começa de forma doméstica. Então, Índio, o planejamento, a organização, toda a parte, que compreende uma gestão financeira, que é para dentro do lar, ela tem um impacto direto na gestão do negócio. E é interessante isso, porque quem está vivendo esse problema, normalmente se faz essa pergunta. E a pergunta é: com que eu gastei o meu dinheiro? O dinheiro simplesmente some. O dinheiro desaparece. Ele pega aquele dinheiro, bota no bolso, ele sai de casa. No final do dia ele não sabe, o dinheiro dele simplesmente desapareceu. Desapareceu por quê, Índio? Porque exatamente faltou o quê? A gestão financeira. Faltou o quê? O planejamento. Faltou a organização. Quando não se tem planejamento, quando não se tem organização, duas coisas acontecem, Índio. Primeiro, a gente não sabe para onde o dinheiro foi. E se a gente não sabe para onde o dinheiro foi, com certeza, Índio, a gente não sabe para onde o dinheiro vai. Então, saber gerir uma gestão financeira compreende pelo menos 4 passos, Índio, que é saber ganhar, saber gastar, saber poupar e saber investir. Eu conheço muita gente que ganha dinheiro, Índio, mas ele não sabe gastar. Ele pode ganhar, quanto mais ele ganha, mais ele gasta. Então, se ele ganha 1.000, ele gasta 1.500. Se ele ganha 10.000, ele gasta 12, 13, 14, 15. Se ele ganha 15, ele gasta 20. Então, muitas vezes, o problema não é só ganhar. Às vezes, o problema está em saber gastar. Quando você sabe ganhar e você sabe gastar, com certeza, Índio, você deu um passo muito importante, que é para saber poupar. E quando você poupa, você dá um passo seguinte, que é saber aonde você vai investir. Então você vê o dinheiro na sua mão. Aquela situação de para onde o dinheiro foi e para onde o dinheiro vai, que não se sabe, com isso aí você elimina esse problema. E isso é muito importante. O planejamento e a organização, principalmente nesse sentido que eu estou falando agora, o planejamento. Por quê? Com o planejamento, Índio, é que você vai conseguir atingir os seus objetivos, as suas metas, com o menor tempo e o menor risco. Então, saber planejar é muito importante. Saber administrar é muito importante. E isso começa onde? Na empresa? Não. Isso começa dentro da casa da gente. Porque se a gente não fizer a gestão do lar, com certeza isso vai impactar na gestão financeira do negócio. Então, Dom, vamos com a segunda pergunta. As fases assassinas, dentro da barbearia ou dentro do negócio, né? Isso. Existem mais frases que são assassinas. Assassinas por quê? Porque realmente elas matam as finanças da gente. Tem uma frase que é muito interessante que diz assim: dinheiro foi feito para gastar. Já ouviu isso? Já. É muito interessante isso, porque é uma coisa, sim, é verdade, o dinheiro foi feito para gastar.
Isso é um fato. Mas a gente tem que gastar como? Com planejamento e com controle. Então, o dinheiro ele é feito para gastar, é verdade, para a qualidade de vida da gente, né, para a gente atingir os nossos objetivos, para a gente alcançar as metas que a gente traça. Então, a gente tem que ter cuidado muito com essa frase. Ah, o dinheiro foi feito para gastar. O dinheiro, índio, o dinheiro não é uma coisa ruim. O dinheiro não é uma coisa má. O dinheiro é aquilo que nos dá as possibilidades na nossa vida. A possibilidade de ter um negócio, a possibilidade de estudar, de aprender, a possibilidade do lazer, a possibilidade de oferecer à família algo melhor. Então, assim, o dinheiro, ele não é sujo, como muita gente coloca. Ah, o dinheiro é sujo. Não, não é assim, né? O dinheiro é sujo se ele for usado como sujeira, né? Mas se ele for usado com um princípio correto, né, com inteligência, de forma planejada, de forma organizada, e eu vou repetir esses termos muito hoje, com certeza o dinheiro ele é uma coisa boa para a nossa vida, porque ele vai nos possibilitar a uma qualidade de vida, não só a nós, mas também a propiciar isso à nossa família. Então, dinheiro foi feito para gastar? Foi feito para gastar, mas gaste o seu dinheiro com inteligência. Uma outra frase interessante, dentro das frases assassinas, é o seguinte: eu não posso perder essa oportunidade. Já viu isso? Você está andando assim, você vê aquela promoção, você fala assim, nossa, eu não posso perder essa oportunidade. Hoje é meu dia. E às vezes a gente tem que prestar atenção porque outras oportunidades virão e outras oportunidades de repente até melhores. Mas às vezes a gente está num momento meio que compulsivo, né? E de gastar aquele dinheiro e a gente começa a ver um monte de coisa, aquilo chamar a nossa atenção e a gente pega essa frase assassina e começa a dizer, hoje eu não posso perder essa oportunidade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter calma quando se trata de dinheiro, quando a gente lida com esse tipo de coisa. Uma outra frase também muito interessante é o seguinte: eu mereço. Ah, eu mereço, eu vou comprar porque eu mereço. Claro que você merece, né? Nós merecemos, nós trabalhamos, nós ralamos muito, né? Nós damos muito de nós para merecer as coisas. É verdade, as coisas não vêm de mão beijada, não caem do céu, né? Você tem que trabalhar, você tem que acordar cedo, se esforçar todo um dia, né, a desenrolar e tudo mais. Então é claro que você merece. Mas veja se é a hora certa de merecer aquilo, né? Não fique assim apavorado, atabalhoado na hora de lidar com o dinheiro. Claro que você é um merecedor, você é um vencedor, né? Você tem todo o direito, você conquistou, você trabalhou por aquilo, e isso é gratificante, isso é maravilhoso, isso é honroso, mas a gente tem que ter calma e cuidado nesse sentido, para ver se é o momento certo daquilo ali ser adquirido naquele momento. Uma outra frase que é assassina, Índia, que é o seguinte: joga no cartão. Nossa. Quantas vezes eu ouço isso? E hoje eu não tenho dinheiro, joga no cartão. Só que a gente esquece que o cartão, a fatura vai vir. Não é? A fatura vem. Né? Então, assim, se tem uma coisa que é certa, são as faturas. Todo mês certinho, na data certa, elas chegam. Então, quando a gente não tem uma vida planejada, uma vida organizada, esse joga no cartão é um tiro no pé. Porque essa conta vai ter que ser paga. E quem não está planejado aqui, pensando na frente, a gente, com certeza, quando essa fatura chegar, é mais um imbróglio a se resolver. Tem uma frase que eu ouço muitas pessoas também dizendo, que é o seguinte: se não fizer dívida, não compra. Nossa. Essa é uma frase assim que eu ouço. Se não fizer dívida, não adianta. Tem só fazendo dívida que a gente compra. Não. Não é assim. Isso é uma realidade para quem não se planeja e nem para quem não se organiza. Mas uma das melhores formas de você comprar, né, é o pagamento à vista. Por quê? Porque o pagamento à vista, ele te dá um poder na hora da compra, de negociação, porque você está com dinheiro, né? Aquilo ali está contigo, então você não está na mão de um fornecedor, o fornecedor é que está na sua mão. Então isso é muito importante, a gente trabalhar essa questão. Então, mais uma vez, Índio, dentro desse inicial que a gente está fazendo,
Tudo é uma questão de quê? De educação. Novamente, a gente sempre bate nesse ponto. E a gente precisa nos educar, quando diz respeito a finanças, ao dinheiro da nossa casa, né? Ao dinheiro que passa ali, né, pela nossa família. Quanto melhor a gente fizer essa gestão, quanto melhor a gente planejar, quanto melhor a gente se organizar, mais a gente vai ver o que, Índio? A gente vai ver os nossos objetivos sendo alcançados. E não existe coisa melhor do que você alcançar os seus objetivos, do que você traçar um objetivo, perseguir aquele objetivo e você conquistar aquele objetivo. Isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa gratificante, uma coisa que faz bem à nossa alma. Então a gente precisa entender isso e começar a mudar a nossa mentalidade, não deixar com que essas frases assassinas assassinem literalmente os recursos da nossa vida e os recursos da vida da nossa família. Então, o que acontece? Se você não tem lá a sua vida dentro de casa, planejada, organizada, de onde você vai buscar esse dinheiro? Você vai buscar do seu negócio. E daqui a pouco o seu negócio vai começar a capengar ou cair de padrão. Por quê? Porque você usou para o pessoal aquilo que era do negócio. E aqui, Índio, eu vou fazer um parêntese. Muitos empreendedores, Índio, misturam recurso pessoal com recurso do negócio. Dinheiro pessoal com dinheiro do negócio. E a gente precisa separar essas coisas. Isso é uma excelente estratégia para a gente começar a organizar a nossa gestão de recursos. É separar o que é caixa da empresa e o que é caixa pessoal. Isso é fundamental para que você se planeje, para que você se organize e para que você conquiste os seus objetivos e os seus sonhos. Então, é muito comum ver essa mistura. Você vê cair, às vezes, dentro de uma mesma conta bancária, o pessoal e o negócio. A pessoa pega o dinheiro, ela não sabe mais o que é negócio e o que é da vida pessoal dela. E isso começa a virar um bololô muito doido, porque isso vira uma loucura. Ela não sabe mais o que é dinheiro dela e o que é dinheiro da empresa. Então, a gente, como gestor, um grande passo a se tomar, e aconselho você que está me ouvindo a fazer isso, é que você separe os caixas. Uma coisa é o seu caixa pessoal, outra coisa é o seu caixa da empresa. Ah, Dom, mas o meu dinheiro vem de lá. Sim, claro, o seu dinheiro vem de lá. Mas você não pode misturar tudo no mesmo saco a mesma coisa. Porque uma coisa são seus objetivos pessoais, suas contas pessoais, né? O seu lazer pessoal, o que você deseja na sua vida pessoal. Outra coisa são seus objetivos de negócio. Então você precisa ter o seu caixa individualizado, planejado, programado, todo controlado para que os objetivos também do negócio possam ser alcançados. E que você possa separar isso, que você não feche a sua cabeça, você abra a sua mente nesse momento e comece a fazer essa experiência na sua vida de separar. Eu garanto para você, eu tenho certeza que eu estou falando, que você vai dar um grande passo à conquista dos seus objetivos. Então, faça essa separação. Dom, quem não se planeja acaba se endividando, e isso não acaba, né? E o que fazer no endividamento assim? Índio, excelente pergunta. O endividamento é uma coisa muito ruim. Ela é ruim tanto para o negócio, como é ruim para a vida pessoal, porque isso começa a gerar um desgaste, um estresse. Isso começa a minar a pessoa de tal forma, porque ela trabalha e ela não vê dinheiro. Então ela luta numa vida ali muito apertada, muito grande, onde tudo é contado, cada realzinho é contado, entendeu? E todo um esforço que ela tem de tempo, de energia, de intelecto, tudo isso vai para onde? Para pagar as contas. Para pagar as contas não, para pagar as dívidas. Então, viver uma vida endividada é muito complexo isso, e isso faz um mal, não só ao negócio, como faz mal à família. Por isso que negócio e família e o doméstico
eles têm uma ligação muito grande. Ao mesmo tempo que para algumas coisas eles têm que ser separados, nós como seres humanos estamos intimamente ligados aos dois. Em termos de gestão, a gente tem que separar. Mas muitas vezes, em termos de sentimento, de emoção e de ser humano que nós somos, isso está intimamente conectado, isso está intimamente ligado. E quando a gente está endividado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diminuir as despesas. A gente tem que cortar. Tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que pode ser deixado para um outro tempo, tudo aquilo que a gente pode fazer numa outra hora, num momento mais tranquilo, de mais conforto financeiro para a gente tem que cortar da nossa vida. O primeiro passo é diminuir as despesas. Vamos diminuir as despesas. Ou seja, se não está dando, eu estou trabalhando para pagar a dívida, eu tenho que diminuir as minhas despesas. E junto com diminuir as despesas, vem algo muito interessante, porque você tem que colocar a sua cabeça para funcionar, porque ao mesmo tempo que a despesa, você tem que fazer a despesa diminuir, você tem que fazer a entrada aumentar, para você conseguir um equilíbrio de todas essas coisas. E eu estava falando num outro vídeo que a gente fez, que todo problema ele vem junto com uma oportunidade. Talvez você esteja vivendo num momento assim da sua vida, num momento difícil, apertado, justo, talvez com muitas dívidas, mas eu tenho certeza que se você colocar a sua cabeça para funcionar, você vai enxergar oportunidades aí. Principalmente em aproveitar esse momento, Índio, para começar a ter uma vida mais planejada e mais organizada. Então, se você está com dívidas, faça isso. Primeira coisa, diminua as despesas. Aumente as suas entradas. Coloque a sua cabeça para funcionar. Pense, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa capaz, inteligente. Talvez você só não se deu a oportunidade de ver esse momento acontecer na sua vida. Mas eu tenho certeza que isso é possível. E outra coisa é renegociar as dívidas. Aonde você está devendo? Vamos renegociar essas dívidas. Vamos tentar fazer com que essas dívidas sejam diluídas de uma maneira mais suave. Isso é muito importante. Vá na pessoa. A pior coisa que tem é quando você está devendo a alguém e você faz de conta que essa dívida não existe. Nossa. Isso é horrível. É aquilo que a gente sempre fala. É uma bola de neve descendo o morro. Porque a gente acha que ignorar o problema vai resolvê-lo, mas não vai. Toda vez que a gente ignora um problema, esse problema ele só faz aumentar. E é muito ruim quando você está devendo e você não paga. É ruim. Mas é muito ruim quando você está devendo e você não dá uma justificativa. Quando você não chega para aquela pessoa e conversa, fala, chega e seja honesto. Fala, olha, eu estou passando por um momento, é difícil, eu estou muito apertado, eu não quero deixar de te pagar, me ajuda a tentar resolver essa situação, seja com uma pessoa que te emprestou, ou seja com um banco, seja com aonde for, negocie isso. Tente negociar e diluir isso de uma forma que possa ficar mais suave para você as coisas. E aqui, Índio, tem uma coisa assim que é fundamental, que é o seguinte: quando a pessoa começa a ficar muito sobrecarregada, endividada, e a pessoa está com a cabeça dela cheia de problemas, é natural do ser humano fazer o quê? Procurar uma válvula de escape. Ela precisa desanuviar a cabeça. Então ela tem que arrumar uma válvula de escape para despressurizar essa pressão interna que está dentro dela. Então o que acontece? Existem válvulas de escape que são muito positivas. Por exemplo, como você fazer uma atividade física, é excelente. Mas às vezes existem válvulas de escape, Índio, que são um verdadeiro tiro no pé. Porque ela vai tentar aliviar essa pressão com alguma coisa que vai tirar mais dinheiro dela ainda. Que vai dar um alívio momentâneo ali, mas não vai resolver os problemas dela. Muito pelo contrário, isso só vai aumentar. Então no dia seguinte, quando o momento da despressurização passar, ela vai estar pior do que antes, porque ela gastou um dinheiro já que ela não tinha
para trazer um alívio que não vai se resolver e por aí vai. Índio, é como aquela história, eu não sou médico não, mas vamos lá, é como se fosse uma coisa assim, a pessoa tem um problema de estômago, então ela está com dor de cabeça, ela toma um remédio para dor de cabeça, vai aliviar a dor de cabeça, vai resolver o problema dela? Não. Amanhã ela vai estar com dor de cabeça de novo, ela vai tomar um remédio para dor de cabeça, mas aquele problema que está no estômago dela, ele está aumentando. E assim vai. Muitas vezes tem gente que trata a vida financeira dessa forma. Ela vai tomando analgésicos para a dor que ela está sentindo, mas o problema em si não se resolve. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que focar onde? É no problema. A gente tem que ter coragem, ter força, disposição, sabe? Abrir a cabeça, chegar em casa, sabe quando você chega em casa, não, hoje eu vou resolver? Você toma um banho, come alguma coisa, né? Bota aqueles papéis em cima da mesa, não, hoje eu vou botar aqui minha cabeça para funcionar e eu vou resolver essas questões, para que isso se resolva. Porque não adianta, Índio, a gente gastar a nossa energia onde a gente não tem controle. Se a gente tem que focar em alguma coisa, a gente tem que focar aonde existe o controle da nossa parte. A gente só foca onde está o controle da nossa parte. Porque senão é um desperdício muito grande de energia. Então, se você tem o controle, né, foque aí. Né? Reduza as suas despesas. Coloque a sua cabeça para funcionar, para ver o que você pode fazer para aumentar as suas entradas. Tem muita gente que fala assim, esse valor não vai resolver o meu problema. Mas se ele fosse juntando esse valor, Índio, ao longo do tempo, se não resolvesse o problema, ajudaria muito. Mas tem gente que fala, não, R$2 não vai resolver o meu problema, por exemplo, né? Porque para algumas pessoas são R$2.000, para outros são R$20.000, né? Não vai resolver o meu problema. Mas começa a juntar, começa a guardar, começa a se planejar, começa a se controlar, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Tudo, Índio, na vida, mais uma vez, eu vou falar sobre isso aqui. É uma questão de foco e disciplina. Foco e disciplina são duas coisas que precisam andar junto. Se eu tenho foco, eu tenho que sustentar esse foco com a disciplina. Então, se você hoje, né, como você está na sua vida doméstica, se está tudo ok, ótimo, maravilha. Se você está sobrevivendo, não é isso? Não, estou sobrevivendo. Então comece, a ter foco e a ter disciplina e comece não a só sobreviver. Comece a ver os seus sonhos a serem realizados. Comece a ver as suas conquistas sendo concretizadas. E como isso vai acontecer? Com planejamento. Quando a gente planeja, a gente consegue. Então, vamos começar a planejar. Dom, eu não estou nem sobrevivendo. Eu estou vendendo o almoço para comer na janta. Então, eu sei que você deve estar num momento de estresse muito grande, de pressão muito grande. E eu não estou aqui para te colocar mais uma pressão. A questão não é essa. Não, pelo contrário. Sente. Pegue um caderno, uma folha, uma caneta. Pegue as suas contas. Comece a ver como é que está a sua situação. Tome conhecimento de maneira geral de como está a situação. Comece a fazer uma programação dentro de casa daquilo que você pode reduzir, das coisas que você pode fazer que de repente não vai resolver no primeiro momento, mas vai te ajudar a sair dessa confusão que se encontra. E aí você vai dando um passo de cada vez, mas comece. Para que essa bola de neve não desça ao morro, passe por cima de você e te atropele num momento que depois você não tenha o que fazer. Então, é possível sim. Índio, é possível. Se não fosse possível, eu não estava aqui para falar isso tudo aqui, porque não adianta, não é verdade? Se não é possível, então deixa para lá. Agora, né? Foi. Então, é possível sim. É possível sim. É possível e é possível para você. Não é só possível para os outros, não. É possível para você. Confia em você. Se você deu passos errados, se você se equivocou, se você se atropelou, colocou os pés na frente das mãos, né, a carroça na frente dos bois,
colocou o chapéu onde não alcançava. Ok, tudo bem, nós não estamos aqui para fazer juízo de valor de ninguém. O que nós queremos é o seguinte: vamos acertar? Vamos fazer com que a gestão da sua casa seja um reflexo de sucesso da gestão de negócio que você quer espelhar? Então, mãos à obra. Então, para a gente ter um sucesso, assim, a gente sempre tem que planejar antes de agir, né? Isso, Índio. A gente tem que planejar, a gente tem que montar um plano de ação. Um plano de ação, Índio, é muito importante. Muitas pessoas às vezes se enrolam porque elas não têm um plano de ação. Porque o plano de ação faz com que a gente pense, faz com que a gente reflita. O plano de ação tira de nós aquela ansiedade de agir por ímpeto. O plano de ação, Índio, faz com que a gente não haja por emoção, mas com a razão, usando a inteligência. Então o plano de ação ele é fundamental para que a gente dê passos acertados na nossa vida, tanto pessoal quanto na nossa vida de negócio. E quando a gente monta um plano de ação, a primeira pergunta que você tem que fazer é: o que fazer? Se você vai montar um plano de ação, o que você quer fazer? Ah, eu quero trocar de carro. Ah, eu quero fazer uma viagem. Ah, eu quero pagar as dívidas, como a gente estava falando. Então, o que nós queremos fazer? A primeira coisa que você vai responder é isso: o que você quer fazer? A segunda pergunta que você vai responder é: por que você quer fazer isso? Por que você quer trocar de carro? Ah, porque meu carro já está muito usado, está antigo, está dando problema, eu estou com um dinheirinho aqui, está legal, posso fazer de boa, está tranquilo e tal, não sei o quê. Então, por isso você vai fazer o que você, né, é o que você quer fazer. Então, você também pode se perguntar assim: por que eu vou negociar as dívidas? Por que, né, o que fazer? Sair do endividamento. Por quê? Eu quero fazer isso porque eu preciso ter a minha vida financeira caminhando, eu preciso ter uma vida financeira com fluidez, eu quero conquistar os meus sonhos, não é isso? Eu quero alcançar os meus objetivos. Então você tem que saber responder essa pergunta: o que fazer, por que fazer, quem vai fazer? Isso é uma coisa muito importante. Quem vai fazer? Ah, eu vou fazer uma viagem. Ok, quem vai fazer? Ok, então vamos colocar quem vai fazer, quem vai participar disso, né? Você vai comprar um carro, né? Quem vai fazer essa despesa, né? Ah, não, vou fazer com o meu companheiro, nós dois, a gente vai dividir isso aqui, cada um vai pagar metade, e ok, mas isso tem que estar claro. As coisas têm que estar claro na cabeça das pessoas e principalmente na sua. Primeiro porque o que é combinado não é caro, né? Então assim, a gente tem que combinar, a gente tem que conversar. A gente tem que ter as coisas claras, a gente não pode ficar supondo que o outro entendeu e que ele vai fazer aquilo que você imaginou que ele deveria fazer. Então é preciso que as coisas as regras estejam claras. Depois de você perguntar quem fazer, você vai perguntar quando fazer. Olha que interessante, Índio. Agora não é mais o imediatismo, é quando eu vou fazer isso, né? Eu posso fazer mês que vem, eu posso fazer esse ano, eu posso fazer ano que vem, eu posso fazer essa semana. Então, tudo muda aí. Tudo muda, mudou tudo. Porque você deixou de ser aquela pessoa que age por impulso, por meio da razão, e passou a ser uma pessoa que está usando a inteligência e a razão para o seu próprio bem. Então, quando que você pode fazer aquilo ali? Outra coisa, como que você vai fazer aquilo? Você tem que pensar: como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer como? Eu vou fazer à vista? Eu vou fazer a prazo? E como que eu faço isso? Né? Eu vou juntar e vou pagar? Eu vou poupar e vou executar esse plano de ação que eu quero realizar na minha vida? Então isso tudo tem que ser pensado. Não pode chegar lá, eu vejo como é que dá para fazer. Não. Se você está pensando assim, você já deu um passo para não se sair tão bem dentro do que você está imaginando, porque as coisas têm que ter um planejamento. Quanto mais planejado, mais objetivos se alcançam. Outra coisa, Índio, quanto custa? Quanto vai me custar isso? Vale a pena? Posso fazer isso aqui? Ah, ok, está dentro do meu orçamento. Então, ótimo,
execute isso. Então, isso esse plano de ação que a gente passa por essas perguntas, que parecem perguntas simples e óbvias, mas que se fossem tão simples e óbvias e todo mundo fizesse isso, Índio, muita gente hoje não estava na enrascada que se encontra. Então, isso é muito importante se colocar, e como a gente está falando hoje de gestão financeira doméstica, que isso seja conversado como? Em família, Índio. Que a família participe. Porque quando a gente participa, a gente vai conseguir um engajamento. Vão estar todos comprometidos com isso. E a gente tem que aprender a conversar. Índio, quando eu estava escrevendo esse conteúdo, eu me lembrei de uma história. Eu lembro que há uns anos atrás, eu saí do trabalho, estava com muita fome. Falei, vou entrar no restaurante aqui e vou comer. Ok. Entrei lá no restaurante e tal, não sei o que, veio o garçom, fui pedindo as minhas coisas e tal. E tinha um casal numa mesa, assim, próxima à minha. Aí eu olhei aquele casal assim e ficou desapercebido. Mas conforme o tempo foi passando, eu reparei de uma coisa muito, assim, peculiar, muito, assim, estranha. Aquele casal estava assim, um homem olhando para o seu celular, a mulher olhando para o seu celular. E aí, os dois juntos, jantando fora, cada um olhando para o seu celular. Eles não conversavam. Índio, toda vez que a gente não conversa, uma família que não tem diálogo é uma família que não cresce. Uma família que não conversa é uma família que não tem crescimento. Uma família que não tem diálogo é uma família que não caminha junto para objetivos comuns. Se vive dentro da mesma casa. Né? Se cria filhos, se divide despesas, né? Se faz um tomar conta do outro, se faz várias coisas. Mas não existe uma cumplicidade de tal forma a alcançar objetivos, a se realizar juntos, a dividir sonhos. Então, família é para isso. Família é para crescer junto, é para conversar junto, é para sentar à mesa e dialogar. Quando tem um problema, colocar em pratos limpos, né, como diz o ditado, jogar aberto e juntos encontrarem uma solução. É impossível uma família que não converse. E por mais assim que pareça uma coisa assim difícil de acontecer, acontece mais do que a gente imagina. É muito comum hoje as famílias não conversarem mais. É muito comum hoje todo mundo ficar naquele corre e não conversar. E às vezes os problemas, com a existência dos problemas, sejam eles financeiros ou não, começa a haver um distanciamento da família. E isso vai fazer com que essa família ela não cresça, ela não avance, ela não progrida. Então é muito importante, Índio, que a família sente, que a família converse, que a família troque ideia, que a família compartilhe. Né? Eu lembro, assim, no meu tempo, né, de criança, que cresci dentro de uma família mais dentro do tradicional, todo mundo almoçava junto quando podia, né? No jantar todo mundo sentava à mesa, a gente conversava, a gente trocava ideia, e ali se falava de coisas que a gente queria fazer, ou de algum problema que estava existindo na família e tal. E isso, assim, foi um exemplo para mim muito grande, poder ver, fincar esses pilares, vamos dizer assim, na minha vida. Então, dentro de tudo que a gente está falando aqui, né, a gente está falando sobre gestão financeira e uma série de coisas, separar, né, caixa pessoal, separar a caixa da empresa, né, cuidado com as frases assassinas, né, e tudo mais, como fazer um endividamento, tudo isso e tal, passando por essa questão, vamos montar um plano de ação. Tudo isso vai ter um sabor totalmente diferente se for feito em família, gente. A família, ela é a base, ela é fundamental na vida de uma pessoa. É muito ruim um profissional que às vezes é talentoso, que é competente, que é capaz, que é inteligente, que, sabe, pode voar altos voos, mas não tem uma família estruturada, uma família que apoia, uma família que compartilha dos mesmos sonhos, dos mesmos objetivos. Não só um profissional, mas qualquer membro dessa família. A família, para nós, apoiarmos uns aos outros.
É como a gente fala, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Parece uma frase pronta, né? Uma coisa tradicional que se fala, né? No momento de compromisso e tudo, mas tudo isso vai ficando esquecido no seu dia a dia e começa a comprometer de várias formas a família, de tal forma que ela vai, de uma maneira muito sutil, se desfazendo. Às vezes moram dentro da própria casa, índio, mas não são uma família. Isso é assim impressionante. São pessoas que moram ali, mas elas não são uma família, porque não há conexão. Elas estão ali, mas elas não estão conectadas para objetivos maiores. Ou muitas famílias são conectadas somente para os objetivos corriqueiros da vida, que é o pagar uma conta, é dividir uma despesa, é dar uma atenção ao filho ou aquela criança, né, e tal, né, dividir uma atividade, um faz isso, outro faz aquilo. Mas a família é muito mais do que isso. A família é para a gente sonhar junto. É para a gente ter objetivos juntos. É para a gente crescer junto. Ah, Dom, é porque você não conhece a minha família. Não é verdade? É verdade, realmente eu não conheço a sua família. Mas de uma coisa eu garanto para você, não existe família perfeita. Né? Não existe família perfeita. Família é família. Né? Tem sempre um, ou dois, ou três, né? Sempre tem, né? Então, assim, sempre tem os embrólios, as complicações e tudo mais, mas foca nos teus sonhos, foca com disciplina, se planeje, se organize, que eu tenho certeza que se você está bem hoje, com as suas finanças de casa administradas, você vai ficar melhor ainda. Se hoje não está, hoje está o caos, né? Tá tudo de cabeça virada, eu tenho certeza que você vai conseguir passar por essa, se você tiver foco, se você tiver disciplina, se você se planejar em família. E Dudu, e tudo com isso, o planejamento também tem que ter o fluxo de entrada e de saída, né, Dudu? Olha, Índio, isso é muito importante, porque isso dá uma visão para a gente geral de como estão as coisas. E ali você pode decidir ou se alertar para alguma coisa antes do que aquilo aconteça. Então, com isso, é uma ferramenta muito interessante, onde você pode acompanhar as suas entradas, saídas e o seu saldo. Então, isso é fundamental, porque vai te dar uma visão de como realmente a situação está. Aonde estão os pontos de alerta? Aonde estão os pontos de folga? Né? Onde eu tenho que segurar e aonde eu posso gastar. Então, com isso, você para de agir no achismo, né? Ah, eu acho que dá, né? E como eu falo sempre, a gente não pode achar que dá, a gente tem que ter certeza que dá. E ferramentas de apoio nos auxiliam muito nesse sentido e nos ajudam muito dessa forma. Eu vou mostrar para você agora um exemplo que eu vou colocar aqui no quadro, dessa ferramenta com uma simulação que eu fiz para que você possa ver como que isso acontece na prática e colocar para você também. Então, segura aí um instantinho, pegue o seu caderno, sua caneta e vamos montar juntos isso, ok? Então, gente, o que acontece? Eu quero apresentar para vocês essa ferramenta aqui. Qual o nome dessa ferramenta? Essa ferramenta se chama fluxo de caixa. Como eu estava falando anteriormente, aqui você vai poder ver numa visão mais ampla o que está acontecendo dentro do seu mês. Tanto no sentido de você ver todas as suas entradas e saídas e saldo, como os pontos de alerta que você precisa ter, ou aonde você está tendo uma oportunidade consciente de fazer um investimento ou alguma coisa que você deseja, ok? Então, como que essa ferramenta é apresentada? Por exemplo, isso aqui é um exemplo. O importante é que você compreenda o conceito da ferramenta. Primeira coisa que tem aqui, ó, é o mês. Então, é o mês de abril do ano que nós estamos, ok? O segundo ponto, aqui em cima, é o saldo anterior. Eu coloquei como exemplo aqui, ó, que o meu saldo anterior é de R$300. Que saldo anterior é esse? É o que sobrou no mês de março. Então, quando chegou lá em 31 de março, que você fechou o mês, o que aconteceu? Você foi lá, contabilizou as suas finanças e viu que tinha lá disponível para você R$300. Ok. Esse saldo poderia ser zero ou poderia ser maior do que isso, não tem problema algum. E essa ferramenta é composta
desses campos aqui: a data, a descrição, o valor de entrada, o valor de saída e o saldo. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que no dia 1º de abril, ok? Você fez uma retirada da empresa. Então você vai colocar aqui, ó, retirada. Se você retirou do caixa da empresa, entrou para o teu caixa pessoal. Então vamos dizer que você retirou lá R$1.000. Ok. É uma entrada, não é uma saída. Qual é o saldo? R$1.000 mais o saldo anterior. Então o teu saldo atual agora, que você tem, é R$1.300. Ok, estou com R$1.300. Só que no dia 1º, vamos dizer que você teve que pagar o seu aluguel, ok? Vamos colocar lá então. Dia 1º, você pagou lá o aluguel, então você vai colocar aqui, ó, aluguel. Entrou? Não, não entrou. Saiu. Vamos dizer que você pagou lá R$500 de aluguel, por exemplo. Então sobrou no seu caixa a diferença disso. 1.300 menos 500, sobrou R$800. Ok. Aí você foi lá, o dia 1 passou, dia 2, você viu lá que era o dia de você pagar a luz. Não é uma entrada, é uma saída. E vamos dizer que você pagou lá R$100 de luz. Teu saldo agora é R$800 menos 100, R$700. Então, como a gente começa a perceber que diariamente a gente está acompanhando toda a dinâmica das finanças da nossa vida. Agora vamos dizer o seguinte, vamos imaginar que no dia 10 você tenha uma prestação que você fez. Aí você vai colocar, vamos dizer, é a primeira prestação que eu estou pagando de 3 que eu tenho para pagar, ok? Ela não é uma entrada, ela é uma saída, e vamos dizer que ela seja o valor de R$800. O que a gente percebe aqui? Que eu tenho um saldo de 700. Eu estou no dia 2, mas lá no dia 10 eu tenho uma prestação de R$800 para pagar. Ou seja, entre o dia 2 e o dia 10, tem que acontecer alguma coisa aqui que te diga o seguinte, olha, lá na frente você tem que pagar R$800, ok? Então, qual é o legal disso aqui? O legal disso aqui é o seguinte, que ao mesmo tempo que você vai compondo o seu dia a dia, você está prestando atenção lá na frente daquilo que você tem que antever. Então, como foi o caso aqui, ó, isso aqui é um exemplo, mas isso aqui você pode fazer de várias e outras formas. Então, aqui está mostrando para a gente que eu tenho um saldo de 700 que não paga uma prestação que eu tenho no dia 10. Ok. Então, o que acontece? Vamos dizer que lá no dia 8, você fez uma retirada. Ok. Você fez uma retirada aqui de R$1.000. Não saiu, então o teu saldo é 700 mais 1.000, você tem agora R$1.700. Ok, então ó, você vê que a situação agora ficou tranquila novamente. Ó. Eu tenho R$1.700 para pagar R$800. Vamos dizer que chegou aqui no dia, o saldo foi R$1.700 menos 800, vai dar aqui os R$900. Ok? O mês foi passando, ok? Chegamos lá no final do mês, dia 30, né? Várias coisas foram acontecendo aqui. Qual vai ser o teu saldo lá no dia 30? Né? Conforme for compondo aqui, vai ser de R$900. Então, quando virar para o mês de maio, qual é o saldo anterior do mês de maio? É o saldo final do mês de abril. Então, com isso, com essa ferramenta, é uma ferramenta muito interessante, que se você criar a disciplina de começar a usar essa ferramenta, ela vai te ajudar muito
ela vai, e ela não é difícil. É só você fazer uma matriz como essa, colocando o cabeçalho dessa forma, né, com o mês de referência e o saldo, e vir compondo isso aqui. E as coisas que você sabe que você já tem para pagar aqui, você vai colocar todas elas aqui. E as suas previsões de retirada, você também pode lançar aqui da mesma forma. Se na previsão alguma coisa mudar, sem problema, você vem aqui e altera. Mas você vai estar acompanhando, né, em todo tempo, de forma real, como está o andamento das suas finanças. Quais são os pontos de atenção que você tem que ter e as sobras de saldo que você possa vir a ter aqui durante o mês, que você vai poder investir em alguma coisa ou fazer uma reserva também, que é importante. Olha só que interessante, o mês de abril eu comecei ele com um saldo anterior de 300. Olha só, agora eu estou começando com um saldo anterior de 900 no mês de maio. Lembra quando eu estava falando sobre as dívidas? Então, se você tem as suas dívidas para pagar, você pode lançar as suas dívidas para serem pagas aqui. Olha, dia 10 eu tenho que pagar isso, dia 15 eu tenho que pagar isso, dia 12 eu tenho que pagar isso. Você vai lançando e aí você vai vendo, olha, o que está acontecendo aqui? Olha, eu tenho que diminuir a despesa, eu tenho que aumentar a entrada. Então, isso aqui vai te dar um mapa completo para administrar o seu dia a dia. Índio, para finalizar o nosso tema de hoje, falando sobre gestão financeira doméstica, eu quero desejar para os nossos ouvintes isso, que é possível sim, e é possível para você. Se você tem um objetivo, se você deseja alcançar os seus sonhos, é muito importante que você consiga trazer isso para o seu dia a dia. Isso de nada vai valer se for apenas um vídeo. E como desde o início eu venho falando, né, o nosso convite é para que você venha estudar conosco. Para que você pegue essas áreas de conhecimento, essas ferramentas e traga para a sua vida. Porque eu tenho certeza do que eu estou te falando. Eu tenho toda a convicção de que se você começar a colocar na prática isso no teu dia a dia, você vai alcançar aquilo que você deseja. Então, guarde tudo isso, né? Guarde não, ponha tudo isso em prática, né? E leve para a sua vida, trace os seus objetivos e aproveite esse tema de hoje e estude. Estude com a sua família. Coloque a sua gestão doméstica totalmente de forma planejada, totalmente de forma organizada, totalmente de forma controlada, como nós colocamos aqui hoje. E eu tenho certeza que você vai estar dando um grande passo, não só para que você, na sua vida pessoal, você tenha sucesso, mas como também para que você leve isso para o seu negócio e o que o seu negócio também tenha sucesso. Então para você que ficou até o final, deixe seu like, ative o sininho, deixe seus comentários para que nós possamos cada vez estar mais próximos de você. Abra sua mente para novos voos. Te espero na próxima semana no próximo vídeo.